Estilo Rami. Oferecimento Sil, a melhor pastilha de freios do Brasil. Rede Pitstop, a sua rede de peças e serviços no Brasil. Life18vezes.com, a maneira mais fácil de armazenar seus exames sem custo. Muito boa noite, mais o Estilo Rami começando. Muito obrigado pela companhia e pela audiência de todos. Hoje eu tenho um convidado muito especial. Especial por quê? Porque podemos tratar dos temas atuais da política. Porque o passado dele tem um conteúdo maravilhoso. Ele é cientista político, professor e agora deputado estadual pelo Partido Novo. Reni Ozzy Cukier. Entra aqui, prazer em te receber. Obrigado por ter vindo. Obrigado, prazer estar aqui. Você é mais novo do que a sua idade aparente, que você tem de idade. Ainda bem, né? Bom, porque agora essa vida na política, as pessoas envelhecem fácil e rápido. Eu vou começar te perguntando o seguinte, o que te levou, o que te motivou a entrar na política, né? Porque até então você avaliava, falava do momento e de todos os políticos, enfim, da política como um todo. E de repente você entrou lá. Hoje você se autocritica? Muito. Pô, se eu não me autocriticar, eu perdi total senso de realidade. Acho que esse é um dos grandes problemas, inclusive, da política brasileira. Esse senso de você entender quem é você. Sim. E o que você está fazendo ali. Você tem que estar se reavaliando o tempo inteiro. Mas é um mundo diferente, é uma coisa totalmente distinta do que qualquer pessoa imagina. E eu mesmo sendo cientista político, por mais que você conceba como é a coisa na teoria, é totalmente distinto na hora que você chega ali e encara. Por que eu fui para lá, para a política? Por que você foi para a política? Especificamente depois a deputada estadual. Eu brinco que eu tive um despertar. E aí descobri minha missão. Acredito que as pessoas têm uma missão, um propósito na vida. Com certeza. E aí eu falei, bom, onde é que eu posso ajudar a mudar o mundo? Assim, a coisa mais utópica, idealista que eu tinha. Aí eu falei, é a ONU, quero trabalhar na ONU. Eu vendi tudo e fui embora para os Estados Unidos com esse ideal. Fui para trabalhar na ONU e consegui. Eu mudei para Nova York realizado. Falei, agora sim, agora vamos mudar o mundo. Atingir Isso, agora vamos mudar o mundo. Só que aí, Rami, eu cheguei lá e vi que a ONU não era o que eu imaginava e que eu não ia conseguir fazer a diferença. Enfim, era uma organização totalmente travada, sem autonomia, não é nada do que as pessoas pensam que é. Aliás, vou aproveitar esse gancho, que não ia nem falar da ONU, mas já que estamos falando dela, a ONU nos causa a impressão de que é para inglês ver, quer dizer, de fato e de direito, as medidas ali tomadas não necessariamente acontecem, né? Não acontece porque, primeiro que a gente não tem uma base jurídica comum, né? Aqui no Brasil a gente tem a Constituição, não existe Constituição internacional, não existe polícia do mundo, não existe exército do mundo. Existe a Interpol, bem como existe a AIA lá. Então, os tribunais, as cortes internacionais, elas são voluntárias. Sim. Se o país não quer seguir, é a mesma coisa que você vai aqui, aí o juiz te condena, você fala assim, não gostei da sua decisão, tchau. Vou recorrer. Vou recorrer não aceito, não acato. E na esfera internacional, os países são soberanos. Então é muito difícil você conseguir impor alguma coisa no país. Então a ONU ela tem um papel muito mais de ser um espaço de diálogo, de conversa, como se fosse um grande fórum constante. Aí você criou, a frustração. E frustração. Aí eu fiquei numa crise existencial. O que eu vou fazer da minha vida, né? Como assim? Estou há tantos anos perseguindo esse objetivo. E aí eu falei, o Brasil precisa de ajuda. E decidi que então eu ia voltar para o Brasil, que eu queria ajudar. E fiquei ainda mais um tempo ali, deu 7 anos morando fora e voltei para o Brasil. Aí eu voltei com 2 ideias de imediato. Eu queria dar aula, porque eu queria dividir o que eu tinha aprendido. Comecei a dar aula na SPM, no curso de Relações Internacionais, estou lá até hoje, 10 anos, desde a primeira turma. E montei uma consultoria na área de responsabilidade social, que era a área que lidava com os problemas do mundo no setor privado. As coisas começaram a dar certo, comecei a fazer palestras, cursos na Casa do Saber, até que eu comecei a ganhar um espaço na mídia para comentar e debater os grandes acontecimentos internacionais. O que te motivou aí à política foi algo maior, né?
Foi a sua necessidade de fazer algo pelo Brasil. De ajudar, de fazer a diferença. Acho que nós precisamos de pessoas engajadas e preocupadas. Eu não acho que qualquer um que não tem vocação e não gosta desse assunto pode ir lá participar disso. Mas aqueles que têm alguma vocação e gostam da coisa, eu entendo que eles têm um dever. E isso é uma coisa que eu aprendi nos Estados Unidos muito forte, essa ideia de dever. Noção de dever. Sim, isso lá eles têm culturalmente. Aqui, infelizmente, nós não temos. Não temos, mas então, eu sentia isso. Eu falava, pô, eu tenho vocação, eu gosto do assunto, eu quero mudar o Brasil, eu quero ajudar o Brasil. Então, eu tenho uma obrigação com esse tema. A política brasileira precisa de renovação. Você começou por São Paulo, por deputado estadual, porque você viu que tem que trilhar um caminho e depois poder crescer a federal ou Senado? Ou foi opção do partido, não tinha legenda? Como é que foi? Eu que escolhi, todo mundo até falou para mim, pô, mas você trata de temas internacionais, essa pauta internacional, pois é, ela é uma pauta sua bagagem, federal. Com o seu conteúdo, talvez federal. Mas eu entendi, eu queria começar pequeno, sabe? Tudo que eu faço para mim é bem sólido, eu quero dominar aquele assunto, quero ter consistência, até para ter o maior impacto possível. Eu não estou lá pela oportunidade de estar no cargo, não é isso que eu quero conseguir fazer alguma diferença. Então eu precisava entender. Eu vivi uma experiência no Executivo como secretário adjunto de Segurança da cidade de São Paulo, que é bem dinâmico, né? O Executivo é mais, você põe a mão na massa, consegue fazer muitas coisas, mais coisas, mas eu não tinha nenhuma experiência de legislativo. Então eu falei, eu vou começar pequeno, vou começar estadual, vou entender como funciona. As competências do deputado estadual são muito menores. Infelizmente, a maioria das pessoas não sabe disso. Isso é parte do problema, do desafio do trabalho como deputado, porque todo mundo fala, Reni, faz isso, resolve aquilo, isso daqui. Eu falo, bom, esse problema é municipal. Esse problema é federal. Não é de competência. Sobra quase nada para o estadual. Mas é você entender o que é a política real, entender o que é o partido, o que é a negociação, o que é funcionamento de uma casa legislativa, o que é uma comissão de Constituição e Justiça, da qual eu faço parte, por exemplo, você analisar, relatar projetos sobre questões constitucionais. Então, a bagagem é imensa, o aprendizado é fenomenal. Mas eu tenho uma ótica da Assembleia de São Paulo, principalmente nessa etapa, ela está produzindo muito mais do que a Câmara dos Deputados de Brasília. Tem uma dinâmica diferente, né? Porque teve uma renovação muito grande. Então tem uma vontade de fazer mais do que aquilo ou até ter um propósito. E um dos temas que eu estou tentando levar adiante é a discussão qual o papel das casas estaduais legislativas. Ou seja, que papel que o Estado tem que ter nesse Brasil todo, né? Eu criei uma frente parlamentar para isso, até para dar mais autonomia, porque a gente gasta muito dinheiro com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e com as outras do Brasil, mas não tem tanta competência. Até eu costumo perguntar para as pessoas, que lei que você lembra que é estadual? As pessoas não lembram de nenhuma, uma ou duas. Já nos Estados Unidos, as leis estaduais são fortíssimas. Exatamente, né? porque os estados são autônomos, aí é uma verdadeira federação. Essa é uma discussão que o Brasil tem que ter, até para o sentido da gente conseguir se gerir melhor, porque quando está mais perto de você consegue entender o que está acontecendo. Eu quero te perguntar da desestatização, mas tem que ser depois dos comerciais, que já estão chamando. Não sai daí, não mude de canal, que nós já voltamos. Se você precisa de peças e serviços automotivos para veículos leves e pesados, vá a uma das lojas Pit Stop. São mais de 1.000 pontos de venda, presente em 21 estados brasileiros. Encontre um ponto de venda mais próximo de você ou acesse www.pitstop.com.br ou baixe o aplicativo no seu celular e tenha facilmente o acesso a Pit Stop. Oi, Rami, prazer estar aqui com você. Oi, Rami, grande abraço para você. Oi, Gabi, tudo bem? Oi, Rami, tudo bom? Oi, Rami. Oi, Rami, mais uma vez aqui. A Sil, além de ser a maior fabricante de pastilhas de freio do Brasil, tem uma linha completa para qualquer marca de veículo. Sil, a melhor pastilha de freio do Brasil. Alô, Rami, é um prazer estar aqui com você. Oi, Rami, tudo bom? Beijo pra você.
Oi, Rami, tudo bom? Oi, Rami, tudo bem? Gráfica Revelação, uma empresa que já ultrapassou os 10 anos de estrada e tornou-se referência em São Paulo e em todo o Brasil. Na Gráfica você encontra tudo o que precisa: equipamentos de qualidade, uma ampla oferta de serviços, responsabilidade com o meio ambiente, comprometimento com a entrega e, claro, uma equipe simpática e dedicada. Revele-se você também. De volta com o nosso estilo Rami, eu estou tendo a alegria de receber Reni Ozzy Coquier, deputado estadual recém-eleito pelo Partido Novo. E eu te perguntava da desestatização, porque vocês têm feito mais, por exemplo, do que a Câmara, aqui de São Paulo mesmo. Tem andado em passos mais rápidos e muito mais do que o governo federal. É verdade. E esse é um dos grandes entraves do Brasil. Essa discussão está atrasada, Rami. Nós ainda estamos falando se o Estado tem que ou não produzir preservativo. É o fim do mundo isso. O Estado não tem que fazer nada. O Estado não é empresário, não é comerciante, Exato. Não é industrial. Não cabe ao Estado, ao Executivo, ser empresário. Pelo menos essa é a minha opinião. Não, porque senão ele não faz nada bem. Imagina você querer fazer 50 coisas. Óbvio que você não vai fazer as 50 bem. Então você tem que fazer as principais Sim. e entregá-las direito. O Brasil, e não só o Brasil, muitos países têm esse problema, mas o Brasil particularmente, porque ele quer fazer muitas coisas e ele não entrega as básicas bem. Então a gente precisa de um Estado que entrega educação, saúde, segurança. E assim, tem uma discussão agora que está acontecendo no Brasil, por exemplo, do saneamento básico. São 100 milhões de pessoas, não são números pequenos. Não, assim. Nada é pequeno. É absurdo, é um absurdo. Então, o Estado não tem que ter autódromo, né? A cidade, no caso aqui de São Paulo. O Estado não tem que ter ginásio. O Estado de São Paulo tem o ginásio do Ibirapuera, que perde dinheiro. São 15 milhões que são jogados fora todos os meses. Não seria melhor a gente gastar esses 15 milhões com escola, viatura, posto de saúde, saneamento básico? Então essa discussão é atrasada no Brasil. A discussão não deveria ser se nós devemos ou não desestatizar. A discussão deveria ser onde que nós vamos gastar ou investir o dinheiro da desestatização. O que vai começar a sobrar, porque nós vamos parar de gastar com coisas que não são úteis, para onde que ele tem que ir? O que já foi privatizado e o que vai ter ainda para esse exercício? Nós começamos já passando uma lei com as 5 primeiras estatais, aí são mais desconhecidas da população, em Plaza, tais como? Isso. Em Plaza, CPOS, Codasp, IMESP. Então, Codesp não. Prodesp se juntando com a IMESP, então tem uma fusão ali. E começamos com essas 5, a Dersa não entrou, ainda posteriormente vai vir para entrar. E agora começamos com o ginásio e talvez essa semana a gente já também comece a discussão do zoológico. Você falou da Dersa e eu vou juntar 2 perguntas numa só. Tá. Não falando do Partido Novo, você mesmo disse e nós já sabemos que há uma renovação na Assembleia. Sim. Ok. E também tem os antigos. Nada contra os antigos, desde que eles não façam parte, por exemplo, do grupo da Dersa. Sim. Então, como é que vocês estão lidando com essa resistência? Vocês como um todo, não você particularmente. Não, claro. Porque deve haver uma resistência. Existe. Por que você vai mudar? Você está chegando agora. Está tão bom aqui para mim. Eu tenho lá 40 assessores, tenho não sei o quê, tenho 5 carros. O que nós estamos tentando fazer? Dar o exemplo. Então, por exemplo, nessa questão dos privilégios, recentemente agora saiu uma reportagem na Vejinha, grande, a capa contando quanto que custa a estrutura ali. Nós entregamos os nossos privilégios, né? Ou então nós não temos motorista, não temos carro oficial, não temos auxílio moradia, nós, auxílio de saúde. Partido Novo. Partido Novo, nós 4, a bancada, eu e meus outros 3 colegas. O Ricardo Melão, o Daniel e o Sérgio Vitor. Então, nós entregamos esses benefícios e cortamos ainda nossos gastos para mostrar e dar o exemplo que a gente não vai conseguir mudar o Brasil se a gente não enxugar essa máquina, porque assim, a gente fica subindo imposto e a gente passa metade do ano trabalhando para pagar imposto e não recebemos nada, porque a gente não tem educação boa, não tem saúde direito e não tem segurança. As coisas básicas, imagina o resto, então. Então, quer dizer, não faz mais sentido. Você recém postou um vídeo dizendo que até outro dia você trabalhou só para pagar os impostos, não é isso?
É um absurdo, porque são 6 meses, 6 meses e a gente só está pagando imposto. Então precisamos de uma reforma tributária, mas tá bom, temos que mudar o jeito que a gente cobra os impostos, mas em última instância, se o Estado continuar desse tamanho, todo mundo cheio de privilégios e benefícios, não vai dar conta, eu vou ter que acabar aumentando o imposto, as pessoas trabalham para nada. Então, isso tem que acabar. Então, a gente está servindo ali dentro, estamos trabalhando dentro da Alesp, dando um exemplo. Então, tem a resistência. Então, a resistência existe. Eu sei que é um tema delicado, mas ele existe. Existem 2 tipos de resistência. Existe a resistência da turma do que está ali dentro da Dersa e que usa isso para coisas escusas. Então, essa é a pior e a mais problemática. Mas existe só uma resistência das pessoas que estão acostumadas. Quem se falou, você está acostumado a funcionar de um jeito, está tudo tranquilo. E eu converso muito com vários dos outros deputados e trago para eles essa perspectiva. A coisa está mudando, a população lá fora está olhando. Qual que é a reação deles? Eles falam assim, mas a população nunca se interessou, não entende o que acontece aqui dentro. Né? A percepção Também geral... é culpa da casa. É culpa dos dois lados, e aí a gente tem que olhar, realmente a população nunca se interessou tanto ali pelo que está acontecendo, e tem uma mudança hoje, a política, as pessoas estão querendo ficar mais próximas da política, estão percebendo que isso é o dinheiro delas, é a vida delas. Sim. Então, parte do que eu tento fazer e que o Novo também está tentando fazer, é uma ponte que conecta esse mundo de quem está lá dentro, né, dos políticos tradicionais, e a população. Cada um vivendo mundos à parte. Nós estamos tentando juntar esses 2 mundos. Por que você escolheu o Novo? Você tem um conteúdo, como eu disse no começo do programa, quer dizer, você tem a capacidade como cientista político e professor de ter escolhido vários partidos, né? Sim. Por que o Novo? Então, porque eu na verdade, te encantou ali? Eu fui contratado pelo Novo para ser o estrategista da campanha em 2016, que é a campanha municipal. E ali, naquele momento, eu fui como um cientista político mesmo, mas eu vi um partido que estava nascendo do zero, uma coisa fresca. E a gente sempre escuta aqui no Brasil, quando fala dos problemas do Brasil, tem que botar abaixo e começar do zero, porque tem tanto problema. Imagina você ver algo que está nascendo do zero, cheio de regras, de transparência. Aquilo me deu uma esperança. Compliance positivo. Isso, um monte de compliances, um monte de sistemas de fiscalização internos, com alguns valores muito legais de não usar dinheiro público, de você não misturar quem está comandando o partido com quem está na política, dele se autofinanciar com a participação das pessoas. Isso é fascinante. E está funcionando? Muito. Porque a gente não usa o dinheiro público. Isso. A gente não usa o dinheiro público, né? Fundo partidário para fazer campanha, nada disso. E aí, até porque não tinha até outro dia também. Não tinha, mas você sendo um partido, você já recebe um pouco. A gente nunca recebeu esse dinheiro. Okay. Como que o Novo sobrevive? Das pessoas que são filiadas. Então você, quem é filiado do Novo, vai lá e paga uma mensalidade. Se você é filiado, você paga uma mensalidade. E como se fosse um associado. Isso. E aí é que nem se é do clube. O clube começa um monte de lixo, uma porcaria. Você fala, eu vou sair, não quero ser mais sócio desse negócio. E aí o clube vai falir. Então a relação de resposta entre as pessoas que estão próximas do partido e os políticos é total. Não existe dane-se o que os outros acham. Se as pessoas começam a ficar muito irritadas, que eu não estou entregando o que eu prometi, acabou. Então, esse mecanismo ele é muito importante para a sobrevivência, para você ter uma resposta. É bacana ouvir de você isso que está funcionando, né? Nossa, está muito. Que o partido está funcionando e que sirva de exemplo para os outros partidos. Ninguém aqui quer ter um partido só. Não precisa ter também tantos partidos como nós temos no Brasil. Esse é um problema do Brasil. Esse é um outro problema. Eu vou ter que chamar os comerciais novamente. Eu continuo conversando aqui com o deputado estadual René Ozzy Cuquier. Não sai daí, não mude de canal, porque nós já voltamos. A Sil, além de ser a maior fabricante de pastilhas de freio do Brasil, tem uma linha completa para qualquer marca de veículo. Sil, a melhor pastilha de freio do Brasil. Oi, Rami, saudade, beijo pra você. Alô, meu grande amigo Rami. Oi, Rami, há quanto tempo? Oi, Rami. Oi, Rami. Se você precisa de peças e serviços automotivos para veículos leves e pesados, vá a uma das lojas Pit Stop. São mais de 1000 pontos de venda, presente em 21 estados brasileiros. Encontre um ponto de venda mais próximo de você ou acesse www.pitstop.com.br
ou baixe o aplicativo no seu celular e tenha facilmente o acesso a Pitstop. Fala aí, Rami. Quanto tempo, hein? Oi, Rami, tudo bem? Oi, Rami. Boa noite, Rami. Rami, tudo bem? Eu acho que você já sabe que é dispensável falar o quanto é importante a prevenção da saúde. Portanto, você precisa conhecer o Life 18 vezes. Lá você vai armazenar todos os seus exames de imagens, eu vou dar um exemplo, cateterismo, ressonâncias magnéticas, ultrassom, os seus check-ups, né, que você faz periodicamente. Lá você vai ter a sua carteira de vacinação digitalizada. Enfim, tudo que você puder ter da sua saúde, todos os remédios que você já tomou, num único lugar. A forma mais fácil de prevenir a sua saúde. life18vezes.com, com acesso fácil, remotamente, no seu smartphone, no seu computador, por onde você quiser. Não deixe de acessar o life18vezes.com. Nós já temos 18 milhões de cadastrados. Caso você já tenha, você entra lá, põe teu CPF, de repente você não precisa nem se cadastrar. Basta pôr teu CPF, teu nome aparece, você cria a sua senha e daí para frente você começa a navegar. Ou tem mais uma vantagem, você também pode entrar pelo Facebook. Estou tentando aqui, olha aqui, ó, veja aqui, ó. Tá aqui, life18vezes.com, a forma mais fácil de você cuidar da sua saúde sem custo nenhum. life18vezes.com. De volta para o nosso estilo Rami, eu continuo tendo o prazer de receber o jovem Reni Ozzy Cukier, que recém foi eleito, porque esse ano, deputado estadual aqui de São Paulo. Mas eu queria falar um pouquinho agora em termos nacionais, macro, né? Nós também temos um governo novo, um presidente novo, o presidente Bolsonaro, cheio de boas intenções, eu pelo menos sinto isso nele. Sim. Acho que ele é um homem bem intencionado, mas nem tudo que ele... talvez ele achou que fosse fazer na velocidade, não tem acontecido. Aí vem o cientista político e não um deputado estadual. Claro. É isso? Como é que você vê? Eu vejo que algumas dos pilares do que o governo Bolsonaro quer fazer são muito positivos para o Brasil. Então, posso dar alguns exemplos. Estar próximo dos Estados Unidos é o que o Brasil tem que fazer, em vez de estar próximo do Irã. Então, Venezuela. É uma política acertada. O Brasil quer ser uma grande potência, o Brasil é grande, o Brasil tem um potencial, ele está próximo dos líderes, das maiores economias, dos mais importantes. Então, isso é um caminho acertado. Aí, acho que o problema todo está muito mais na forma. Então, vai se aproximar dos Estados Unidos, como é que isso vai ser feito? Essa preocupação, aí que tem alguns escorregões, né? Outra coisa, a MP da Liberdade Econômica, que facilita a vida do empreendedor, esse é o caminho certo para o Brasil. Demorou, a gente tem que destravar o Brasil. Estado gordo, inchado. Isso. Então, isso é acertado. Agora, a forma como isso acontece, ou se perde muito tempo ainda, a gente está vendo isso, né? Com assuntos paralelos, que não são os assuntos principais. Vou voltar à pergunta novamente, por exemplo. A Previdência, que eu tenho certeza que você é a favor da Previdência, não existe opção. Que é matemática simples, né? Quer dizer, o Congresso, lamentavelmente, sempre está protelando. Essa não adianta vir com outra conversa. Sempre tem um outro motivo, sempre tem um projeto para votar. Quer dizer, um negócio tão importante para a nação, e eles, quer dizer, a sensação que me passa, eu como cidadão, é que eles estão barganhando. Posso estar enganado, mas... A política do legislativo ela é lenta. Isso é uma coisa que eu estou entendendo. Por quê? Porque ali você tem todas as ideias do Brasil reunidas. Convergem ali dentro. E assim, o Brasil é muito grande, então imagina a quantidade de pessoas que pensam coisas diferentes. Elas estão representadas ali. Então muita gente não quer. Tem muita gente que sim tá acostumado com uma política de barganha ou de tomar lá da cá pior que barganha, porque só está preocupado com seus interesses, né? Que é a nossa característica patrimonialista. O patrimonialismo é isso, é você governar para o seu grupo. Então isso acontece e estão tentando arrancar alguma coisa para preservar seu projeto de poder. O governo passado, onde eu espero que a maior parte da população que não votou na renovação
veja que não aconteceu nada. Quer dizer, o norte do país, nós somos aqui geograficamente, muda muito do sul para o norte, por exemplo. Não preciso dizer a você e nem a você que está em casa. Por exemplo, o pessoal que estava mais receoso, e eu entendo a necessidade de um Bolsa Família e tal, mas vi que não aconteceu nada, não era nem um bicho de 7 cabeças. Não é isso. Se você necessita, o governo vai te dar. Agora, vamos trabalhar, vamos produzir. O Congresso não faz isso. Não faz, porque ele está operando ainda nessa lógica e assim, isso não vai funcionar desse jeito. O Brasil precisa de um outro projeto de país, as pessoas precisam entender qual que é o interesse da nação. A reforma da Previdência é o interesse nacional. Assim, nada mais no Brasil anda se a gente não tiver reforma da Previdência. Vai Agora, inadimplente. o que tem que acontecer? A gente tem que conseguir identificar quem são esses personagens ou essas pessoas que estão travando e apontar e cobrar delas. E quem votou e quem não votou pode olhar e direcionar e falar assim, olha, o que você está fazendo aí? Por que vocês não estão fazendo isso? O Brasil é um Estado laico. Uhum. O presidente vem falando disso nas escolas e é um tema que você conhece bem. Qual que é a sua visão e que tipo de doutrina ou nenhuma doutrina deve se ter nas escolas? Porque eu estou falando do futuro do país, né? Claro. Então, eu acho que assim, tem uma separação, a religião ela não pode interferir no espaço público, diretamente e formalmente. Mas a religião ela é a base do fundamento de valores morais e éticos. A ética vindo da moral, da noção do certo e errado. A primeira fonte, talvez, de ensinamento de moralidade é a religião. Então, nós não temos que olhar para a religião como uma estrutura de regrinhas qual é a regra daquela religião, ou qual é aquele símbolo religioso, mas nós temos que olhar como uma fonte geradora de moral. E aí isso não vai dar para separar, Rami. Não tem como separar. Então, uma sociedade para dar certo, ela precisa ter certos valores. Sim, eu respeitar concordo. o idoso, disciplina, dúvida, trabalho duro. Nós estamos com o tempo estourado, mas ainda quero explorar esse tema do seguinte, por exemplo, eu tenho amigos pessoais e muitos, e tenho o maior carinho pelos evangélicos, mas é grande o carinho que eu tenho. Porque eu acho que o que você falou, quer dizer, o católico tem valores de família, o evangélico tem valores de família, o muçulmano tem valores de família, o judeu tem valores de família. Agora, por exemplo, eu vejo o presidente falar que quer levar um evangélico para o STF. Eu não consigo captar essa lógica. Não, isso não tem necessidade, não tem cabimento. Se você deixar que esses valores transbordem, esse não é o filtro decisório, né? Eu vou escolher alguém porque ele é evangélico. Isso não pode, não é assim que funciona. Se ele falasse que ia escolher um muçulmano, um judeu, um católico, eu acho que não é esse o critério. Ele pode, no íntimo dele, escolher alguém que ele acha que tenha valores adequados para o que ele imagina que é o melhor para o Brasil. E isso a gente não pode tirar, as escolhas vão ser feitas com esse valor. O que você não pode é fazer essa escolha com filtro religioso. Aí é problemático, porque aí você começa a criar polarizações e divisões dentro da sociedade e trazer a religião dentro do espaço público. Eu quero acreditar que o presidente ele não se explicou, não se externou bem quando ele quis dizer os valores do evangélico. Talvez seja isso. Aí sim cabe mais. Isso, e aí ele não precisa nem dizer do evangélico. Ele poderia citar quais são esses valores. Sim, eu quero uma pessoa que acredite na ética, que acredite que pense no outro. Enfim, os valores principais. Reni, eu já vou deixar aqui, porque assim, o nosso tempo terminou. Tá bom. Você precisa prometer que nós vamos te convidar, você vai voltar mais vezes, mesmo sabendo do seu trabalho ali árduo na Assembleia, como professor, enfim, voltar mais vezes. A gente pode até fazer um debate, trazer mais gente. Muito legal. Porque esse tipo, eu bato um papo, eu converso com as pessoas, entrevistando. Como a gente estava conversando aqui em off. Eu acho gostoso isso e espero que o pessoal de casa acho que também gosta, porque nós estamos no ar aí há mais de 2 décadas. Acho que sim, né? uma conversa fácil. Isso. Então, já fica aqui o convite, nós vamos pegar temas e se você tiver tempo, vem aqui, porque não deu tempo para te explorar. Vai ser um prazer. Tanta coisa que tem a gente para falar. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado você. Parabéns, continue esse trabalho sério lá na Assembleia, porque nós estamos precisando disso. Precisamos trazer as pessoas para próximo da política. O exemplo pode vir da Assembleia do Estado de São Paulo, da Câmara Municipal do Estado de São Paulo, de qualquer lugar. Tem que vir um bom exemplo para os políticos. E outra coisa, ter novos políticos. Você em casa não criou o seu filho para ser político. Esse também é um erro. Ensinar política para os seus filhos.
Mas é isso aí, o Estilo Rami de hoje está terminando. Como sempre, eu espero que vocês tenham gostado. Nós voltamos na semana que vem, aqui pela nossa TV Gazeta, às 11 horas da noite, logo após o Mesa Redonda. Uma excelente semana a todos, um super beijo e até lá. Tchau, muito obrigado. Estilo Rami. Oferecimento Sil, a melhor pastilha de freios do Brasil. Rede Pit Stop, a sua rede de peças e serviços no Brasil. Life18vezes.com, a maneira mais fácil de armazenar seus exames sem custo.